Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de figuras de linguagem. Olha lá, agora vamos falar de gradação, prosopopeia, mais alguns detalhes importantes, como sempre, né? Mas são importantes. Bom, queridos, antes de começarmos a aula, não se esqueçam, né? Se gostarem, se estiver no meio da aula e já gostar, coloca um gostei, dá o like lá, gostei, né? O joinha, curtir, importante isso para nós, tá? Compartilhem os nossos vídeos, é a maneira de nós mantermos esse trabalho de aulas feitas com qualidade para vocês, totalmente gratuitas, certo, queridos? Na editora Atualizar vocês também podem adquirir a apostila, daí a apostila é vendida, né? O material é impresso. Vocês podem acompanhar as aulas por ali, aí sim, lá o material é à venda, também nos ajuda a mantermos aqui esse trabalho, certo, queridos? Vamos lá então. Gradação ou clímax, o próprio nome já está dizendo, né? Uma gradação, né? Olha só, eu era pobre, era subalterno, era nada. Pobre, subalterno, era nada. Então, essa questão de avaliar, por exemplo, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora. Então, toda essa relação de gradação, certo? Muito bem. Prosopopeia. Cuidado com isso aqui, tá? Esse nome é feio pra caramba, mas é uma das figuras que aparece com bastante frequência, tá? Prosopopeia ou personificação. Por personificação fica mais fácil de identificar, óbvio, tá? Prosopopeia ou personificação, ou seja, dar características de pessoas àqueles seres que não as têm. Hoje até o sol está mais feliz. Sol feliz, o sol não fica feliz, certo? Então a gente está dando característica para um ser que não tem a capacidade de estar ou não feliz, certo? As flores estão dançando ao vento. Flores não dançam, seria o movimento que elas fazem. As palmeiras se abraçavam, então aquele movimento das folhas como se estivesse se abraçando. Então isso seria a ideia, flores dançando, da personificação, certo? Eufemismo, aquilo que soa bem. Então eu posso dizer, por exemplo, ele era um rapaz de inteligência bastante limitada. Para não dizer que o cara é burrinho, é regressivo, eu digo, ele tinha uma inteligência limitada. Chiquinha era desprovida de beleza, vamos dizer que a Chiquinha era muito feinha, então desprovida de beleza, tá? Então é uma maneira, um eufemismo, né? Maneira de, olha, partiu desta por uma melhor, morreu, né? Para não ser tão agressivo. Hipérbole, o que é hiper? É o grande exagero. Então, essa mochila está pesando 1 tonelada. Claro que isso aqui é um exagero, né? Então, quando a gente diz, já te repeti 1000 vezes, exagero, vai ver que foi só 999. Então, simples, o exagero, hiper, bizu para lembrar, certo? Aqui, litotes é semelhante a um eufemismo, semelhante a uma hipérbole, o inverso, né? Porque usa sempre a negação. Não vejo muita questão abordando isso aqui, para ser bem sincero. Coloquei porque, né, pode aparecer. Tá? Então, aquela bolsa não era cara, ou seja, a bolsa era barata. Então, faz a inversão. Você não canta bem, você canta mal. Tá? Então, a inversão por meio da negação. Se dá por meio da negação, certinho? Antítese, antitese, na verdade as ideias não são opostas, são palavras que se opõem, tá? Então, por exemplo, sem a escuridão não saberíamos apreciar a luz. Escuridão e luz, ele chegou durante o dia, ela à noite, dia e noite, certo? Só isso, não precisa haver aí uma oposição entre as ideias, tá bom? Agora, cuidado com o paradoxo, ou oxímoron, né? Paradoxo, normalmente. Esse amor me mata e dá vida. Se uma coisa mata, não pode dar vida. Então, são duas ideias que se opõem, que não poderiam estar juntas.
certo? Se mata, não pode dar vida. Se dá vida, não pode matar. Então isso é um paradoxo. Por exemplo, eu gosto de usar, normalmente eu uso em sala de aula, a ideia da fronteira. O que é uma fronteira? Só a fronteira se estiverem juntos. Ou seja, é o lugar onde se juntam. São dois países. A fronteira é onde os países, os territórios se unem, se juntam, certo? Mas na fronteira é onde há a separação, a divisão. Então, a fronteira de um país em relação a outro é o lugar onde eles se juntam e ao mesmo tempo separa. Como é que uma coisa que une separa? Isso é um paradoxo, certo? Eu acho bem legal a ideia da fronteira, parece que ilustra bem. Tá? Ironia, é o deboche, né? Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Então a gente costuma falar, que belo trabalho o cara fez, né? Fez uma porcaria, a gente pensa, que belo trabalho tu fizeste aí. Muito bem, agora vai limpar essa porcaria toda. Então olha lá, fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Deboche, a ironia, bem legal isso aqui. Comum, nós usamos bastante no nosso dia a dia, né? Apóstrofe. Cuidado aqui, né? Porque a figura de linguagem é apóstrofe. Sintaticamente é o vocativo. Olha aqui, ó. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a ideia de um vocativo. Eu tenho um vocativo, mas como figura de linguagem é um apóstrofe. Certinho? Aliteração. Aqui, estes sons consonantais no início, vozes veladas, vozes, então, ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, esse som consonantal é aliteração, certo? Assonância, sou mulato, nato, no sentido lato, ato, esse som vocálico, se repetindo, olha lá, mulato democrático do litoral. Então, o som vocálico se repetindo se chama assonância, certinho? E a onomatopeia. O que é uma onomatopeia? A gente aprende, né, quando fala de formação de palavras. Onomatopeia é a tentativa de representar o som. Também é uma figura de linguagem. Então, os sinos faziam blém, blém, blém. Tá aqui, ó, blém, 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 tentando representar o som do sino, bem parecido, né? Buá, ela fazia, buá, buá, representando o choro. Isso é a onomatopeia. Certo, queridos? Muito bem. Não se esqueçam de que há uma listinha de exercícios aí. Cliquem no link, resolvam as questões, certo? Se tiver dúvida, se houver dúvida, pergunta, Wilson, dá uma ajudinha aqui, eu vou auxiliá-los. Certo, queridos? Não se esqueçam, então, de compartilhar, não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos. Grande abraço!